que são tabelas fatos, tabelas de menções e qual é a importância desses conceitos dentro do Power BI? Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em Excel e Power BI, e o meu objetivo é te ajudar a se destacar profissionalmente através dessas ferramentas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e quer se tornar um profissional diferenciado, não se esqueça de curtir aqui esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Então, o que são essas tabelas fatos, tabelas de menções, por que elas são tão importantes e tão faladas dentro aqui do Power BI? Então, esse conceito é um conceito extremamente importante para que facilite a sua análise, entendimento, criação e tratamento dos dados dentro do Power BI. Por quê? Porque esses conceitos vão clarear o porquê que essas tabelas existem e vão também te dar um norte melhor sobre onde e como extrair as informações através delas. Então, o que é uma tabela fato? Uma tabela fato se trata de uma tabela que armazena os acontecimentos de um processo ou de uma empresa. Um exemplo, uma base de vendas, uma tabela de movimentações de demandas, uma tabela de fluxo financeiro, uma tabela de evolução de estoque. Então essas tabelas, elas armazenam um acontecimento, um fato que aconteceu ou está acontecendo dentro de um processo, dentro de uma empresa, dentro de uma equipe. Então as tabelas fatos, elas vão ali realizar essa movimentação e elas geralmente estão associadas a uma data, então a uma movimentação durante o tempo. Já as tabelas de menções, por outro lado, elas são tabelas que irão detalhar alguma informação desses acontecimentos. Então, elas vão complementar os dados. Exemplo, cadastro de clientes. Então, uma tabela de menção pode ter ali o detalhamento desse cliente. Uma tabela de vendedores, onde vai ter as informações, os detalhamentos sobre o vendedor. Uma tabela de detalhamento dos produtos, onde você vai conseguir checar fornecedor, demanda, lote, etc. Uma tabela de detalhe do fornecedor e aí sucessivamente. Então, as tabelas de menções, elas vão ajudar a detalhar as tabelas fato, a detalhar esses acontecimentos. E por que existem essas duas tabelas? Quando a gente fala em bases de dados, o armazenamento de dados é algo que demanda espaço e processamento da máquina e das nuvens. Então, o que eles fazem? Para diminuir o tamanho das bases, armazena-se as tabelas fato com o mínimo de informação possível, então com o mínimo de texto possível, geralmente com os códigos referentes a cada uma das informações, e nós temos então as tabelas de menções, que geralmente são tabelas menores, são tabelas mais sucintas, com os detalhamentos em si. E aí, quando é necessário buscar informação, algum detalhe em específico, consulta-se essa tabela para não precisar criar uma tabela muito grande. Um exemplo, pensa numa tabela de vendas, onde nós temos o código do vendedor, o código do produto, o código do fornecedor e o código da equipe que está tratando aquilo. Quando nós temos apenas o código, a tabela fica menor. Agora, se ao invés de só o código do produto, eu tivesse o nome, o lote, o fornecedor, a capacidade, a descrição e o valor unitário. E se ao invés de código do cliente, eu tivesse o nome do cliente, o endereço, o telefone, a data de cadastro e aí sucessivamente. Nós teríamos tabelas e tabelas muito grandes para ficar armazenando. Então, dessa forma, você acaba reduzindo o espaço e facilitando ali na troca de informações e no acesso aos dados também. Na prática, quais são essas tabelas? Então, eu peguei aqui no Power BI e nós temos aqui alguns exemplos de tabelas. Então, nós temos aqui uma tabela fato de compras, onde nós temos a movimentação das compras que aconteceram. Temos uma tabela de dimensão de matéria-prima, uma dimensão de fornecedor, uma dimensão de comprador e uma dimensão de calendário. Geralmente, elas são demarcadas aqui pela letra inicial. Então, é um padrão de demarcar, de denotar essas tabelas com F quando é fato e com D quando é uma tabela de dimensão. Lembrando que a fato é o acontecimento e a dimensão o detalhamento. Então, a gente tem aqui, olha só, a tabela de compra. Então, dentro dessa tabela, a gente tem o código do pedido, perfeito? Temos aqui o código desse pedido, temos o código do comprador, o código da matéria-prima e temos também, olha só, o código aqui do fornecedor. Então, se eu quiser saber qual foi o comprador, quais são os detalhes do comprador, ao invés de colocar todas as informações listadas aqui e ocupar muito mais espaço, eu posso vir aqui até a minha tabela de comprador e buscar essas informações. Então, quando eu venho aqui na tabela de comprador, eu tenho o código desse comprador e tenho o nome de cada um deles. A mesma coisa fornecedor. Quando eu venho aqui na tabela de fornecedor, eu tenho o código de fornecedor e o nome,
Quando eu venho na tabela de matéria-prima, eu tenho o código, o nome da matéria e o custo unitário. Então, dessa forma, você deixa a sua tabela mais sucinta e coloca o detalhamento em outro lugar. Então, as tabelas FAQs e as tabelas de menções, elas são extremamente importantes no nosso dia a dia. Elas vão fazer parte de todos os nossos projetos, todos os nossos dashboards. Já me conta aqui se você sabia a diferença entre uma tabela fato e uma tabela de menção e me conta quais são as dúvidas que você tem no Power BI que você quer ver aqui no canal. Um abraço e até a próxima!